O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta sexta-feira, dia 12, é rica em partilhar como deve ser a nossa vida cristã, o que distingue a nossa vida de batizados e os outros. É uma espécie de balança para vermos como está verdadeiramente o nosso coração em termos de fidelidade a Jesus e à sua Igreja. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos a decisão aos acontecimentos após o primeiro concílio. Sabem que o concílio é uma reunião grande entre aqueles que lideram a Igreja para tomar algumas decisões, algum magistério, alguns dogmas, etc., para discutirem algum assunto. Foi o caso. E porquê é que isto é tão importante? Porque a Igreja é constituída, de facto, por homens diferentes, com pensamentos por vezes diferentes, com culturas diferentes, com sabedorias diferentes. Porém, aquilo que une a Igreja, uns aos outros, é Cristo. É Ele o nosso elo de ligação. É nele e com Ele que nos tornamos irmãos uns nos outros, através do batismo. E é curioso que, perante a questão da circuncisão que levou ao primeiro concílio de Jerusalém, a decisão de Pedro é dizer: nós, os apóstolos, os pilares da Igreja, e o Espírito Santo decidimos que, neste caso, os gentios deviam ter a sua vida simples, apenas abster-se de carnes imoladas, relações imorais, etc. Nós e o Espírito Santo. Quantas vezes na nossa vida nós decidimos com o Espírito Santo? Penso concretamente, por exemplo, nos casais, nas escolhas que querem fazer um com o outro, na difícil tarefa de educar os filhos. Quantas vezes invocaram o Espírito Santo para os iluminar? Quantas vezes abriram o coração para que o dom de Jesus ressuscitado à sua Igreja, o dom do Espírito Santo, pudesse inundar o nosso coração e nossa inteligência para tomarmos as decisões mais acertadas. E garanto-vos, irmãos e irmãs, que se o fizéssemos assim, haveríamos de chegar à conclusão que muitas das nossas decisões tomadas sem Deus seriam muito diferentes das nossas decisões tomadas com Deus, através do Espírito Santo. O Evangelho mostra-nos, então, um mandamento novo, o mandamento do amor,
o mandamento que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Ele não dá só o modelo, Ele dá também a medida do amor com que nos devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Santo Agostinho, porque era brilhante, resume esta frase de Jesus naquele seu pensamento que quase todos nós conhecemos. A medida do amor é o amor sem medida. Foi o que Jesus fez por nós. Amou-nos sem medida. Irmãos e irmãs, e não vale a pena pensar que não ouvimos o que nós ouvimos, porque é Jesus que o diz. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Temos de pensar que aquilo que nos distingue a nós, cristãos, é a forma como amamos os outros, que inclui perdoar aqueles que nos ofendem. Porque Jesus não morreu só pelos maus ou pelos bons, morreu por todos, por maus e por bons. Sabem porque é que nós ainda não conseguimos muito bem assimilar esta frase? Porque idealizamos isto num plano longínquo, distante, que Jesus diz àqueles que eram maus e, portanto, queria que ficassem bons. É como se esta frase, este mandamento que Jesus nos dá, não tivesse nada a ver comigo particularmente. Mas tem. Tem a ver comigo particularmente e tem a ver com cada um de vós aqui presentes. É a mim e a cada um de vocês que Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Implica-me a mim, implica eu amar cada um de vocês como Cristo vos amou. E implica amarem-se uns aos outros como Cristo vos amou. É por isso que na vida cristã nada é tão antagónico, nada é tão contrário a Deus como a falta de perdão. Nada. Absolutamente nada. Porque a falta de perdão, inclusive, inibe-nos de rezar o Pai Nosso, por exemplo. Queremos o perdão de Deus, mas nós próprios não damos o perdão aos outros. Não nos deixemos enganar. Nada nos afasta tanto de Deus como a falta de amor ou, similarmente, a falta de perdão. Depois, o Evangelho revela-nos ainda uma outra grande verdade. É certa que é dita em primeiro lugar aos apóstolos, àqueles a quem Jesus confiou a missão de anunciar o Evangelho pelo mundo, mas que hoje é dita a nós, todos batizados. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos destinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É a mim, é a cada um de vocês. Pensemos, será que as nossas obras no mundo dão fruto? E dão fruto que permaneça? Ou a nossa vida é completamente vazia de obras? Reparem, foi Deus que nos escolheu, não fomos nós. Nenhum de nós teve direito a nascer, comprou a vida. Nada, nada. Cada um de nós existe porque Deus nos criou. Cada um de nós é fruto de um pensamento do seu amor incomensurável. Foi Deus que nos escolheu. Será que eu tenho noção de quanto Deus me ama? Será que eu tenho a noção que Deus sempre me amou? Será que eu tenho a noção que a vida que Jesus ofereceu foi por mim? Não foi assim por uma multidão inumerável. Foi por mim que Jesus morreu na cruz. Por mim.
por mim, por cada um de vocês. E por fim, um último pensamento. Hoje à tarde começamos a celebrar as missas vespertinas da solenidade da Virgem de Nossa Senhora do Rosário. Sabemos que o acontecimento de Fátima começa em 1916 com as 3 aparições do anjo e depois, em 1917, com 6 aparições de Nossa Senhora. A primeira das quais, a 13 de maio de 1917. E nessa aparição Nossa Senhora diz aos pastorinhos, propõe-lhes. Deus nunca nos obriga, nunca nos força, não fez isso sequer com Nossa Senhora. O anjo propõe a Nossa Senhora. Pergunta-lhe na sua liberdade se está disposta a ser mãe de Deus. Não diz, tu vais ser mãe de Deus. Não. Deus nunca nos impõe. As respostas às perguntas que Deus nos faz são sempre dadas de forma livre. E à pergunta de Nossa Senhora aos pastorinhos, quereis oferecer-vos a Deus? Eles disseram sim, de forma livre e consciente. Ofereceram a sua vida pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, inclusive. Reparem que o martírio não se dá só sobre a forma de nos tirarem a vida com uma espada, com uma crucifixão, com uma metralhadora, numa câmara de gás. A minha vida posso doá-la dia após dia, por amor a Deus e aos irmãos. Foi o que os pastorinhos fizeram. A partir deste sim que deram a Nossa Senhora, ofereceram todos os seus dias, pela conversão dos pecadores, de forma livre. Não há predestinações. Não está tudo programado no mundo. Não. Implica sempre a nossa liberdade. O sim. E esta pergunta que Nossa Senhora fez aos pastorinhos, quereis oferecer-vos a Deus pela conversão dos pecadores? Dirige-nos hoje a nós também. Quereis vós, cada um de vós, oferecer-se a Deus pela conversão dos pecadores? Que o Espírito Santo encontre no nosso coração e no silêncio que nele deve habitar a nossa resposta de sim ou não. Miraculosa Rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe.